Nós vamos iniciar mais uma sessão deste salmo. Dessa feita, nós vamos ler do versículo 49. Essa sessão vai até o verso 56, mas nós iremos ler essa manhã apenas o versículo 49. Diz-nos assim a palavra do Senhor: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome por tua palavra e mais uma vez suplicamos o teu favor. Nos ajuda. Sem ti nada podemos fazer. Precisamos da bênção do Senhor, da graça do Senhor, do poder do teu Espírito, para vivermos o Evangelho com amor. Abençoa a tua igreja. Nos ajuda essa manhã mais uma vez para que juntos possamos aprender aos teus pés e vivermos de forma melhor, Senhor, unicamente por amor. Gratidão por tão grande salvação. Abençoa a tua igreja, Pai. Nos ajuda essa manhã mais uma vez. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Por isso, assim, te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, como o salmista inicia mais uma sessão do Salmo 119. Mais uma vez, quero apenas destacar aqui, com oração. Veja o que nós consideramos um pouco aqui antes da nossa prédica. É sempre importante, irmãos, e pertinente, nós destacarmos a importância da oração associada às Escrituras. Sempre. Eu creio que o Salmo 119, além de ser um salmo que destaca a excelência da lei de Deus, é um salmo que também destaca a excelência de uma vida de oração. E naquilo que, não só eu, mas pessoalizo aqui também na minha fala, considero como a expressão máxima da teologia. Vocês observam que hoje, pela maneira equivocada como as pessoas observam as Escrituras e a teologia, muitos entendem que a expressão máxima da teologia se dá em ser um grande teólogo. Não é isso? Então, o camarada, ele tem vários títulos, ele tem muito destaque no mundo, muitos livros, muitos títulos, muitas conferências, um renome. A vida de um homem e de uma mulher de Deus, que de fato processa a teologia coerentemente, a sua excelência é uma vida de oração. Não tem outra coisa diferente. Não estou dizendo que alguém não possa também orar tendo alguma atividade dessa natureza. Não estou dizendo isso. Mas, lamentavelmente, o que acontece é o contrário. Se é preterida a vida de oração, e a teologia, então, passa a ser um fim em si mesma, e não uma compreensão, claro, divina de quem Deus é, que leva-nos a invocarmos o nome do Senhor. Por isso que, mais uma vez, vejo, no versículo 49, o salmista se dirige a Deus. Ele diz: lembra-te da promessa que fizeste a teu servo. Isso é um caminho de mão dupla. Todas as vezes que um homem ouve a voz de Deus, ele ora. Todas as vezes que um homem entende a voz de Deus, ecoando nele pela Escritura, ele é levado à oração. Eu lembro disso quando fiz seminário, e um aluno perguntou ao professor, pastor, como é que ele fazia para orar. A gente sempre tem essas questões de achar que existe algum segredo, algum mistério, alguma chave que nos leva a uma vida de oração mais intensa, ou que acabe com o desânimo e as lutas que enfrentamos. E ele disse assim: irmão, simplesmente eu leio a Bíblia e a Bíblia me leva a orar. Eu nunca esqueci aquilo. Ele disse: eu não consigo ler a Bíblia e não orar. Eu não consigo ler a Bíblia e não falar com Deus, porque Deus está falando comigo. Então é um diálogo. Então, por isso que a verdadeira teologia, a excelência do Salmo 119, é constatada na excelência de uma vida de oração. Ou seja, a excelência da palavra, a excelência de joelhos, a excelência do saber, a excelência de comunhão com Deus. Então, por isso que, mais uma vez, o salmista inicia o salmo se dirigindo a Deus. Se inicia outra sessão, melhor dizendo, se dirigindo a Deus. E o que ele considera dessa feita em sua vida de oração, em sua relação com a palavra, quando ele abre mais essa nova sessão? Ele considera a promessa de Deus como o arrimo do fiel, o sustento do fiel. Ou seja, aí vem o combustível da vida de oração. É o conhecimento da palavra que nos traz a compreensão de que o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus fiel, é um Deus que não mente, é um Deus que não falha, pautado no caráter de quem Deus é.
ele então se dirige a Deus, pautado, claro, nessas promessas. Veja, então, eu quero considerar com os irmãos aqui, em primeiro lugar, o Deus da promessa, na sequência, a promessa que é feita aos servos de Deus, e para concluirmos, vamos observar também a espera da promessa. Vamos destacar, em primeiro lugar, o caráter gracioso da promessa. Veja, o Salmo diz: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo. Ou seja, o ato de Deus se empenhar, mediante sua palavra, e se comprometer conosco. Por quê? Para quê? Deus é Deus, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Deus não tem que dar sua palavra a mim ou a você para garantir a sua divindade. Deus é suficiente e pleno na sua glória, Ele se basta. Então Deus resolve olhar para mim e você e empenhar sua palavra, sua promessa em nos abençoar. Isso é de fato gracioso, escandalosamente gracioso. Abra comigo na Epístola aos Hebreus, veja comigo, Hebreus capítulo de número 6. No capítulo 6 de Hebreus, a partir do verso 13, olha o que está escrito o autor dos Hebreus falando sobre a promessa. Está escrito: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Em primeiro lugar, dê uma pausa aqui comigo. Quem era Abraão? Um pagão, adorador da lua, vivia em Ur dos Caldeus, não sabia nem quem era Deus. Deus se apresenta para ele e diz: eu vou mudar a tua vida. Abraão, como assim? Eu sou o Senhor teu Deus agora, eu vou mudar a tua história, nunca mais eu vou te deixar, vou te multiplicar, vou fazer o teu nome grande, teu nome vai ser um nome cósmico. Nós somos abençoados com o pai Abraão. Pautado em que isso? Abraão tinha pedigree, Abraão tinha história, Abraão tinha relação com Deus? Nada disso. Deus chega e faz uma promessa a esse homem. É assim que Deus faz conosco. Olha o que diz o texto ainda: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então Deus não tinha nem por quem jurar, porque não há ninguém maior do que Ele. Então Ele se interpõe com juramento, Ele diz: eu juro por mim mesmo, que eu vou te abençoar. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, seguro e firme, e que penetra além do véu. Então, irmãos, percebam, Deus é um Deus de promessa, e Ele faz isso unicamente por misericórdia, por graça. É uma estonteante graça. O Deus Todo-Poderoso se comprometer conosco. E pasmem, eu estou aqui mencionando o texto de Gênesis 12, né? Quando Deus se revela a Abraão. Mas quando nós pensamos na bondade de Deus, ela aparece de uma forma muito graciosa, ainda no contexto em que nossos pais se insurgiram contra Ele no Éden, no jardim do Éden. Nossos pais desobedecem, caem em pecado, e num contexto, num cenário de maldições devidas pela desobediência, Deus se interpõe com juramento. Gênesis 3,15: da semente da mulher haveria de vir um. Ou seja, vocês arruinaram tudo, mas eu vou consertar tudo, ao ponto de dar o meu filho para resgatar vocês. O que é isso? Graça, promessa. Interessante que nós pensamos assim: nos piores cenários de nossa vida, Deus se afasta. Você pensa assim? Eu penso assim. Quando acontece o meu pior, eu penso: Deus se afasta de mim. Quando aconteceu o pior na história da humanidade, Deus se aproximou e se interpôs com promessa. No seu pior, Deus chega para você e diz: mesmo você sendo infiel, eu permaneço fiel, porque eu jurei que vou te salvar e eu vou te levar para a glória.
Consciente da sua miséria e da sua necessidade, o salmista apela para a bondade de Deus. Volta para o versículo 49, veja, ele diz: lembra-te da promessa, afirmada e reafirmada na Escritura. Seu princípio em Gênesis 3,15, mas em toda a Escritura, nós vemos Deus afirmando e reafirmando a promessa. Quando o salmista fala, lembra-te, né? Eu creio que o pastor Ariel falou um pouco disso no domingo passado, né? Sobre o Senhor se lembrar de Noé ali na arca, né? Não é porque Deus esqueceu, mas é para Deus levar em consideração, para Deus agir, para Deus vir em seu socorro. No seu cenário caótico, o salmista diz: Senhor, não me trata conforme os meus pecados, mas me trata conforme a tua promessa. É como se ele estivesse dizendo isso: lembra-te da promessa. Ou seja, por amor de ti, por amor do teu nome. Muitas vezes você vai encontrar isso no Antigo Testamento. Você vai observar o Senhor dizendo: por amor de mim é que eu faço isso. Não é por tua causa, Israel. Não é porque vocês são uma nação importante, especial. Não é porque vocês têm alguma capacidade. Não, é por amor de mim. Todos nós somos merecedores da condenação, mas Ele graciosamente empenhou a sua palavra para a nossa salvação. Louvado seja Deus por isso. Ou seja, Deus é quem se comprometeu. A salvação, irmãos, ela não é uma questão de você ter êxito. A salvação é uma questão de que Deus terá êxito. Nós pensamos assim, né? Tenho que fazer algo para alcançar minha salvação. Não. Jonas 2,9: ao Senhor pertence a salvação. Amém. Diante disso, nós temos que apelar ao Senhor. Senhor, lembra-te de mim por amor da tua misericórdia. Não me trata conforme meus pecados, mas de acordo com a tua bondade, socorre-me. Clama a mim e responder-te-ei. Deus dá promessa. Veja ainda, o versículo 49, ele diz: lembra-te da promessa que fizeste a teu servo. E aqui, como nós falamos no princípio, a promessa feita aos servos de Deus. É interessante isso. A postura de servo categoriza, que de fato melhor, caracteriza os filhos de Deus, que são de fato o alvo, né, da promessa. Embora nós, como servos de Deus, sabedores do privilégio que temos, nós nunca rogamos para nós o direito ou privilégio. Pelo contrário, a semelhança do apóstolo Paulo, nós nos admiramos com tão grande salvação revelada a nós. Então, um crente, ele nunca, né? Estava conversando isso com o conselho essa semana, no nosso estudo que nós temos juntos, e eu vi isso acontecer muitas vezes, né? Em tempos idos, né? A pessoa chegar para mim e dizer: ó, cuidado, viu? Eu sou um servo de Deus. Já mudou, já não é mais servo, né? O servo aí para ele aí já é uma categoria que ninguém pode tocar. Eu sou uma serva do Senhor. Jamais alguém que compreende a graça no seu caráter, né, escandalosamente gracioso, vai arrogar para si algum privilégio, ou inverter a natureza, vamos dizer, de como Deus nos adjetiva como seus servos, como se fosse algo que devêssemos nos estribar. Primeira epístola de Timóteo, abre comigo capítulo 1. Paulo diz assim, olha, 1 Timóteo 1. Santo apóstolo diz assim, capítulo 1, verso 12: sou grato para com aquele que me fortalece, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade.
e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo, ele diz, eu era o pior. A compreensão da promessa e o fato de sermos destinatários dessa promessa jamais nos leva à arrogância. Paulo não houve pastor maior, teólogo maior, pregador maior depois de nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos disso. Mas ele diz, eu era insolente. Tudo isso na minha vida é unicamente graça, é unicamente porque ele quis se revelar a mim. Não será, irmãos, o desempenho que caracterizará os santos. Nós temos que ter cuidado com isso. Claro que toda fé, ela redunda em boas obras. Mas quando você olha para as boas obras, em vez da fé que você tem em Cristo, ou seja, no Cristo no qual a sua fé se encontra, você passa a ter uma vida cristã pautada pelo desempenho. Não é isso, a promessa é feita aos servos. Aqueles que entendem que unicamente por graça o Senhor os salvou e andam humildemente com o seu Deus. É por isso que naquele dia, em Mateus capítulo 7, o Senhor vai dizer a muitos que não o conhecem, embora tenham feito muitas coisas para Deus. Por quê? Porque o que evidencia um servo de Deus, sua vida humilde, é uma relação íntima e transformadora com o Senhor, e não um desempenho, boas obras que muitas vezes são utilizadas para fundamentar a salvação. Isso é ensino católico. Em humildade nós devemos receber o que nos pertence, ou seja, a promessa, porque Ele quis conceder, mas não porque nós merecemos a promessa. E mesmo aqueles que se consideram estranhos e distantes, essa noite podem ser aproximados, aliás, essa manhã, pelo sangue de Cristo, sangue da aliança, o sangue da promessa. Para concluir, veja o versículo 49, volta comigo, Salmo 119. Ele diz assim: lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tens feito esperar. E aqui vem uma coisa maravilhosa. A promessa de Deus, feita aos servos de Deus, trazem a eles a natureza de Deus. Deus nos ensina através da espera. Talvez você pense assim, Deus me prometeu algo, Ele vai me conceder. Sim, mas não com a rapidez que você pensa. O salmista afirma que Deus tem feito ele esperar. E essa é a maneira de Deus trabalhar na mortificação das nossas paixões e na nossa conformação ao caráter de Cristo, através da espera. A gente gosta, né? Lembra do cântico? Espera no Senhor, sem desistir, não é? Na certeza que Ele não falha. Espera no Senhor. Isaías capítulo 30, veja, deixa eu ler esses textos aqui com a igreja, importante. Está escrito assim, Isaías 30, verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quiseste. Sossega. A sua salvação, a sua transformação está no sossego. As ondas atendem ao meu mandar. Como é que diz o resto do cântico? Sossegai, sossegai. Lucas capítulo 21, veja, está escrito, que texto maravilhoso, o Senhor nos ensina assim, Lucas 21, verso de número 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Sua alma, irmãos, pelo menos a minha assim, eu creio que a sua não vai ser diferente. Ela vive ricocheteando dentro de mim, com as coisas que eu quero, com a celeridade que eu penso que Deus deve agir, com as coisas que eu entendo ser da melhor maneira resolvida. As coisas, de fato, a minha alma ricocheteia dentro de mim.
Aí o Senhor diz assim: se acalme. Calm down. Olha aí. Depois bota a legenda. Fique calmo. Romanos 5, o apóstolo Paulo também vai nos ensinar, ele vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está tudo bem, está tudo resolvido. Mas tem coisas a serem lapidadas em mim e em você. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Seu status, sua relação com Deus em Cristo jamais será mudada. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Até aqui todo mundo está gostando, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O quê? Sim, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança o quê? Experiência. E a experiência o quê? Esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse é um método divino, a paciência que com longanimidade nos transforma a cada dia de glória em glória. Somos transformados enquanto esperamos. Enquanto esperamos, somos transformados. Deus estabeleceu assim a nossa transformação. Lembra que eu falei no começo? Para termos o seu caráter longânimo. Deus é o Senhor de toda glória, santo, justo, poderoso. Dia a dia, cada minuto, a cada segundo, a cada centésimo, milésimo, Ele é afrontado pelos pecadores. E como é que Ele se encontra? Calmo, sereno e tranquilo, no trono da sua glória. Porque haverá um dia em que Ele há de julgar todos. Ele não tem pressa. Ele é longânimo. E Ele quer nos fazer assim também. Como é que isso se dá? Sofrimento, tribulação, perseguição, enfermidades, oposição, contradição. Em tudo isso, o nosso caráter é assemelhado ao caráter de Cristo. Não é fácil, mas é o que o Senhor estabeleceu para nós. Provérbios 4,18: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. 2 Coríntios 3,18: a nossa vida é de glória em glória. 2 Pedro 19: a luz da alva vai brilhando mais e mais, até que clareie intensamente em vosso coração. Se Ele o quisesse, Ele nos transformaria imediatamente. Sim ou não? Sim. Mas quanto perderíamos nessa relação dinâmica e gloriosa na qual Deus triunfa em nossas falhas e fracassos? Quanto nós perderíamos? Perderíamos demais. De fato, por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tenha paciência. Tenha calma. Espere no Senhor. Ele sabe o momento certo da sua vitória. O que Ele lhe prometeu, Ele vai lhe dar. Mas na hora certa. Enquanto você espera, Ele trabalha no seu caráter. E esse aprendizado levará à transformação, à semelhança de Cristo, para a glória do Senhor. Confia, pois, no Senhor. Para concluirmos, veja, lê agora mais uma vez comigo o verso. Lembra-te de mim, aliás, verso 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Nosso Deus é o Deus fiel, que graciosamente se interpôs com juramento para nos salvar. Ou seja, nós temos o privilégio que se dá com os seus servos e apelamos para tão grande salvação. Senhor, lembra-te de mim. Porém, jamais nos esqueçamos que a espera é necessária para a nossa transformação para a glória do seu nome. Amém? Graças te damos, Senhor, por tua palavra bendita. Tu és fiel. Nos ajuda a termos essa certeza, mais ainda em nossos corações. Confiarmos que o Senhor há de agir na hora certa. E até lá, que nossas vidas sejam transformadas para a glória do teu nome, Pai. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.